Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Tempo Bíblico, @Tempo da Bíblia. E eu sou o Bruno Romano. Eu sou professor de Escola Bíblica Dominical e também sou estudante de teologia. E hoje nós estamos no nosso quadro Teolonerd. O nosso Teolonerd busca trazer algumas questões de teologia que demandam um certo aprofundamento teológico, um tanto quanto interessante. E no Teolonerd que nós vamos iniciar hoje, nós temos justamente um quadro, um subquadro do quadro, que é o subquadro Por que eu não sou? E para iniciar essa série de vídeos do Porquê eu não sou, nós vamos tratar justamente do porquê eu não sou ateu. E nós vamos trazer evidências científicas e bíblicas evidenciando por qual razão eu não sou ateu e evidenciando por que a análise do mundo sob a óptica ateia não é a mais coerente se você deseja realmente buscar a evidenciação da origem do universo, da origem da vida, entre tantos outros. Mas, evidentemente, antes de começarmos a explanar por qual razão eu não sou ateu, eu já peço a você que deixe o seu like neste vídeo, coloque o seu joinha. Se você chegou aqui de paraquedas, aproveite para se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações. E se você conhece alguém que está precisando conhecer mais sobre a reflexão que nós vamos fazer aqui, já compartilhe esse vídeo com quem precisa assisti-lo. Tudo isso é muito relevante, evidentemente, para levar a palavra de Deus aos mais diversos lugares. E se eu colocar algum ponto do qual você não concorde, escreva aqui nos comentários, eu terei o maior prazer de conversar com você. Mas lembre-se, coloque seu comentário de maneira respeitosa, até porque eu vou fazer uma exposição respeitosa do porquê eu não sou ateu. E vamos lá. Eu não sou ateu por quê? Em primeiro lugar, por conta da criação do universo. O mais interessante é que em Gênesis 1 é dito que Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra e foi do nada. A criação foi do nada. O verbo em hebraico utilizado é o verbo bará. Bará em hebraico significa criar do nada, ou em latim, creatio ex nihilo. O mais interessante é que este verbo em toda a Bíblia é atribuído apenas a Deus. Apenas Deus cria do nada. O ser humano cria coisas, mas nunca é do nada. Por isso que o verbo bará é aplicado apenas a Deus. E o mais interessante é que a ciência concorda com a Bíblia nesse ponto. Por quê? A ciência, ao longo de todos os anos, sempre considerou que o universo fosse infinito e eterno. Porém, no século XX, principalmente por meio da teoria do Big Bang, a ciência se dobrou, a ciência se curvou à Bíblia e reconheceu que o universo é finito e temporal. E se o universo é finito e temporal, se o universo está preso no espaço, no tempo, então, ele começou a surgir em algum momento, ele surgiu, ele teve um start, teve um início, teve um ponto de ignição, que inclusive isso é retratado no Big Bang com uma grande explosão. Só que se o universo veio a surgir, se a sua origem foi do nada, então a conclusão lógica é de que o universo ele foi criado. E se ele foi criado, então é preciso que haja uma mente inteligente por trás da sua criação, um ser inteligente que o criou. Mais do que isso, o universo ele é formado por matéria, ou seja, ele é material. O universo é finito, então ele está disposto em um espectro espacial e ele é temporal, ele não é eterno, então ele também está preso no tempo. Se o universo está preso na matéria, no espaço e no tempo, o seu criador necessariamente tem que estar fora da matéria, fora do espaço e fora do tempo. Ou seja, o seu criador tem que ser imaterial, ou seja, ele tem que ser espiritual, ele tem que estar fora do espaço, então ele tem que ser infinito,
ele tem que estar fora do tempo, então ele tem que ser eterno. Isso significa que o seu Criador tem que ser espírito, infinito e eterno. E apenas o Deus das Sagradas Escrituras compõe esta característica. Ele está fora do tempo, do espaço e da matéria, porque Deus, ele é espírito, ele é eterno e ele é infinito. E isso evidencia que a criação do universo tem que ter sido feita justamente por Deus, o que está escrito justamente em Gênesis 1. E mais do que isso, ainda que você queira retirar Deus dessa equação, se o universo surgiu do nada por meio de uma explosão, quem é que foi que acendeu o pavio do fósforo? Quem é que acendeu o fósforo para acender esse pavio para que houvesse essa explosão? Nada vezes nada é igual a nada. Então, necessariamente, precisa haver um Criador. E esse Criador é Deus. Mas não bastasse isso, não bastasse a criação do universo evidenciar a existência de Deus, temos a criação da vida. A criação da vida também pressupõe a existência de Deus. Por quê? Para que haja vida tal como nós conhecemos na Terra hoje, é necessária a conjugação de 122 características de maneira conjunta. Por exemplo, a distância da Terra em relação ao Sol. Essa distância tem que ser exatamente perfeita. Não pode estar nem 1 centímetro para frente, ou seria quente demais para que houvesse vida, nem 1 centímetro para trás, porque senão todos nós morreríamos de frio congelados. Então, a distância tem que ser perfeita. E ela tem que ser perfeita também para que haja água líquida. Então, nós já temos um grande elemento que precisa coincidir de maneira perfeita para que haja vida. Mas não é só. O Sol precisa ser uma estrela estável, classificado pelos cientistas na classe G, porque assim ela não vem a destruir a Terra e emite uma quantidade de radiação solar que é perfeita para permitir a fotossíntese das plantas, ou seja, uma radiação controlada. Isso já é um grande elemento. Se houvesse qualquer outra estrela no lugar do Sol, muito provavelmente a vida não seria possível. Além disso, a composição atmosférica tem que permitir a manutenção da temperatura e tem que permitir a respiração dos seres vivos. Isso é mais um elemento. Mais do que isso, é necessário existir um campo magnético. Mais do que isso, a, a gravidade, se ela fosse um pouquinho mais densa, impossibilitaria a vida, nós morreríamos esmagados. E se fosse um pouquinho menor, todos nós sairíamos voando por aí. Então, todas essas características, essas 122 características, por terem que ocorrer exatamente ao mesmo tempo, faz com que a possibilidade disso ocorrer ao acaso seja impossível, porque para que essas 122 características elas consigam estar conjugadas de maneira conjunta ao mesmo tempo, a chance disso acontecer é de uma chance em 10 elevado a 138. E por que isso é relevante? Porque matematicamente falando, quando nós temos uma chance em 10 elevado a 50, isso já é matematicamente impossível. Se nós estivermos falando de uma chance elevada a 100, é duas vezes impossível. Ou seja, uma chance em 10 elevado a 138 é quase três vezes impossível. Ou seja, é muito mais do que impossível isso simplesmente acontecer ao acaso. Por conta disso, é evidente que, para que todas essas 122 características consigam ser conjugadas exatamente ao mesmo tempo para permitir a existência de vida, apenas uma mente inteligente por trás permite isso. E essa mente é justamente Deus, o nosso Criador. E vale dizer que há muitos cientistas que dizem que se você colocar um tempo muito longo, quase que infinito, isso permitiria que, ao acaso, isso viesse a acontecer. Contudo, nós sabemos que, sem uma organização, tudo que nós teríamos no universo seria um conglomerado de caos. E nós sabemos que o caos, com o tempo, não se organiza. Exemplo disso, se você deixar o seu quarto desorganizado, você sair e trancar a porta, ele não vai se arrumar sozinho. O caos não gera ordem.
Quem gera ordem é uma mente por trás. E nosso Deus, nosso Senhor, é um Deus de ordem. E é justamente por isso que a criação da vida traz a evidência de que há um Deus, e este Deus é o Deus Todo-Poderoso que está por trás da criação da vida. E isso, inclusive, nós cristãos já sabíamos, porque é o que consta no primeiro capítulo de Gênesis, primeiro e segundo capítulo de Gênesis. Mais do que isso, não só a criação da vida, como a complexidade da vida, ela também é um elemento que evidencia a existência de Deus. Vou dar, por exemplo, o ser mais simples que existe. Acredito eu que seja o mais simples que existe, que é um vírus. Vírus nada mais é do que uma capa de proteína, e dentro da capa de proteína existe um código de DNA. Esse código de DNA, evidentemente, é muito mais simples do que o código de DNA que existe em nós humanos. O DNA humano é profundamente mais complexo. Mas o DNA do vírus, por mais simples que ele seja, o DNA carrega uma informação que equivale a aproximadamente 120 gigabytes de informação. Isso é a metade da capacidade da maior parte dos smartphones que tem no mercado. Os smartphones, via de regra, são vendidos com uma capacidade de memória de 256 gigabytes de memória. Agora imagina você ocupar a metade da memória desse celular inteirinha com o DNA de um vírus. Para mim, isso é complexo o suficiente para não ser possível dizer que a vida do vírus surgiu ao acaso. Só que veja só como é curioso. Ainda que a vida do vírus fosse possível surgir ao acaso, e nós estamos falando de um ser extremamente simples, a distância do vírus até o ser humano é brutal. Porque veja só, o DNA humano ele é tão complexo, tão infinitamente complexo e tão infinitamente mais complexo que o DNA de um vírus, que o DNA humano possui dentro da sua estrutura 295 bilhões de gigabytes de informação. Se toda essa informação fosse gravada em CDs, nós poderíamos fazer uma torre de CDs que ligaria a Terra até a Lua, de tão complexa que é a informação. Veja, a complexidade da vida nos permite concluir, evidentemente, que é preciso haver uma inteligência por trás, porque o acaso não formaria uma vida tão simples quanto o vírus, porque ela é já suficientemente complexa para o acaso a formar, e o acaso não conseguiria fazer com que o vírus se tornasse, ao fim e ao cabo, um ser humano, tamanha a distinção de complexidade. Então, isso evidencia a existência de um Deus maravilhoso que criou tudo. É impossível que o acaso fosse capaz de criar um ser, por mais simples que seja, como o vírus, e menos ainda um ser humano que é profundamente complexo. E tanto isso é verdade que os cientistas ainda não foram capazes de replicar a origem da vida de maneira espontânea em um laboratório. E ainda que os cientistas venham a conseguir no futuro, isso só evidencia que o seu resultado demanda uma mente inteligente por trás. Se os cientistas conseguirem emular o início da vida em um laboratório, isso só foi possível porque a mente do cientista estava por trás. Foi o cientista quem conseguiu emular a vida, uma mente inteligente. E isso só prova que a origem da vida pressupõe a existência de uma mente inteligente por trás, que é a mente do nosso Deus maravilhoso. Mais do que isso, o materialismo é insuficiente para evidenciação do mundo, da vida, das coisas. Por quê? Muitos ateus dizem que eles só conseguem crer, muitas aspas nesse crer, mas eles só conseguem acreditar naquilo que é material. Mas o materialismo não é suficiente. Ele não é suficiente. Muito pelo contrário, o materialismo evidencia a existência de Deus. O materialismo, muitas pessoas acham que o materialismo comprovaria a inexistência de Deus, mas muito pelo contrário, o materialismo comprova a existência de Deus. Por quê? Se você ver um carro na rua, você automaticamente pressupõe que alguém criou aquele carro. Você pode abrir o capô,
ver todo o seu mecanismo de engenharia, olhar o motor, olhar correias, rodas, volante, tudo. E por mais que você não esteja vendo quem fez o carro, você sabe que alguém criou aquele carro, por mais complexa que seja a sua engenharia. Da mesma forma, se você vê um quadro lindo e maravilhoso em uma parede, você vai saber que alguém pintou aquele quadro. Ou seja, sempre que você vê algo material, você pressupõe que alguma mente inteligente criou aquilo que foi materializado. Seja um carro, seja um quadro, seja um computador. Então, isso evidencia também que, quando nós olhamos para o materialismo da criação, quando você olha para o ser humano, para a natureza, árvores, cachorro, tudo, você pressupõe que algo, uma mente inteligente por trás, que criou tudo isso. E essa mente é a mente de Deus. Sempre que você tem algo material, uma mente inteligente por trás criou. E isso vale também para o universo e para a vida. A materialização da vida foi criação de uma mente inteligente, que é Deus. Mais do que isso, nós devemos lembrar que a evolução é insustentável. Como assim? Se os seres vivos mais simples foram, entre aspas, evoluindo até se atingir seres mais complexos, tem até o exemplo que se dá, ah, não, o que surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Ah, não, foi o ovo que surgiu primeiro porque ele é mais simples, e do ovo surgiu a galinha. Ainda que isso fosse possível, como os seres mais complexos poderiam se reproduzir depois que houvesse a evolução? Vamos dar um exemplo. Um réptil evoluiu e se tornou uma ave. Eu não sou biólogo, então estou dando um exemplo totalmente aleatório. Mas um réptil evoluiu e se tornou uma ave. Só que, se em meio a dezenas de répteis, esta foi a primeira ave a surgir diante da evolução, com qual outro animal esta ave se relacionou para que ela pudesse se reproduzir? Ela se relacionou com outros répteis? Então a ave se relacionou com um réptil para produzir outra ave? Isso torna impossível. E nós temos que lembrar que, por conta do acaso, a questão da evolução seria um caso aparecer dentre dezenas. Ah, não, mas nós estamos dizendo que, na verdade, dentre dezenas de répteis, um, dois ou três ou mais deles evoluíram e se tornaram aves. Mas espera aí. Então isso coloca ainda mais uma variante na equação da evolução, o que torna o cálculo da evolução, o cálculo da existência da vida por meio dessa evolução ainda mais complexo, o que faz com que o acaso seja ainda mais impossível. Nós falamos que a conjugação de 122 elementos em conjunto para haver a vida faz com que a dificuldade disso acontecer ao acaso é de uma chance em 10 elevado a 138. Nós colocaríamos mais uma dificuldade na equação se nós formos pensar nisso. Ah, não, além da evolução, a evolução tem que se dar conjugada para que dois ou mais seres venham a surgir. E isso é pior, porque primeiro nós temos um vírus se tornando uma bactéria, a bactéria se transforma em um micropeixe, e esse peixe se transforma num peixe maior, e esse peixe maior se transforma num girino, e esse girino se transforma num sapo, e esse sapo se transforma numa ave, e essa ave se transforma num mamífero, e esse mamífero se transforma num ser humano. Veja que, ao você colocar uma cadeia evolutiva, isso se torna ainda mais difícil. Então, não é mais de 10, uma chance em 10 elevado a 138. Sei lá, é de uma chance em 10 elevado a 150. Dá para ficar cada vez pior. Isso mostra que a teoria da evolução confia tanto no acaso que evidencia que é preciso ter mais fé para ser ateu do que para ser cristão, porque é muito acaso, é muita dificuldade envolvida em todo esse processo evolutivo. Mais do que isso, mais do que isso. Agora nós temos, saindo um pouco dessa questão de evolução, vida, nós temos uma questão que é moral. Existe uma moral objetiva. Deus foi quem instituiu a moral e foi Deus quem incluiu essa moral em nossos corações. Porque Deus é moral. E isso pode ser visto nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, nós vemos que
Deus nos diz: não terás outros deuses. Por que Deus diz isso? Porque Deus é único. Este é o primeiro grande ponto. Mas não para por aí. Deus diz: não matarás. E por quê? Porque Deus é o Deus da vida. Deus é quem dá e quem tira a vida, não o ser humano. Mais do que isso, Deus diz: não adulterarás. E Deus diz isso porque Deus é fiel. Deus diz: não furtarás. E Deus nos diz isso porque Deus é confiável. Deus não vai nos tirar as coisas simplesmente do nada. Deus nos dá a vida, Deus nos tira, mas Deus nos faz isso de maneira confiável. Nós sabemos como Deus age. Deus diz: não dirás falso testemunho. E Deus diz isso porque Deus é verdadeiro e justo. Nós vemos elementos de moralidade em Deus. Deus é único, Deus é o Deus da vida, Deus é fiel, Deus é confiável e Deus é verdadeiro e justo. São elementos de moral. Deus criou a moral. Então, se Deus criou a moral, existe um padrão moral objetivo que é o padrão de Deus. Agora, se Deus não existe, nós temos um problema, porque nós não temos um padrão moral objetivo. E se não há um padrão, não há padrão de bem e mal. Não há bem e mal de maneira objetiva, existindo apenas referências culturais, legais e ou biológicas. E inexistindo esse padrão moral objetivo de bem e mal, isso permite, no limite, inclusive, que um determinado líder político autocrático, isto é, ele detém todo o poder, que esse líder político autocrático ele venha a constituir uma lei que diga que é permitido dar fim a um povo apenas para tomar as suas posses, seu dinheiro e utilizar esse dinheiro para reconstruir uma nação. Vocês se lembraram de alguma coisa com essa descrição? Entendi. Se você acha que essa descrição é absurda, é porque existe um padrão moral em seu coração. Se você acha que esse relato é repugnante, é porque existe um padrão moral objetivo no seu coração. Agora, se é permitido, se é possível qualquer coisa, se o mundo é formado apenas por matéria e energia, como é defendido inclusive pelos ateus, então a moral não passa de um conjunto de reações químicas cerebrais, podendo ser facilmente modificado ao bel prazer de quem quiser. E essa situação que eu narrei, de um líder autocrático que resolve dar fim a um povo, isso se torna apenas matéria e energia, e nada além disso. Isso se torna aceitável aos olhos de muitas pessoas. Por isso, sem Deus, a moral é mera química cerebral. A justiça se torna uma simples ilusão e os direitos humanos não passam de um contrato que pode ser rasgado a qualquer momento por qualquer pessoa. Basta que haja poder para isso. E vale frisar uma coisa, tá? Deixar algo bem claro aqui. Eu não estou dizendo que um ateu não possa agir moralmente, muito pelo contrário. Há muitos e muitos e muitos ateus, infinidade deles, que agem de maneira incrivelmente moral e correta aos olhos dos padrões sociais. Os ateus sabem o que é moral e se comportam de maneira moral. Não estou dizendo que ateus sejam pessoas imorais e ruins e maldosas. Não. Ateus são pessoas boas que agem de maneira moral, que agem de maneira boa diante da sociedade. O ponto é que um ateu não tem uma base para extrair sua moral. Porque se a moral não tem uma origem objetiva, a moral pode ser qualquer coisa. Este é o ponto. A origem da moral é explicada em Deus. Mas além da moral, nós temos uma questão de racionalidade, mente e consciência. Por quê? Porque se o ateísmo for verdade, então os pensamentos, assim como a moral, não passam de reações químicas dentro do cérebro. Só que isso não pode ser verdadeiro, porque a consciência ela possui uma experiência subjetiva que o materialismo não consegue explicar. O eu, ele não é redutível apenas ao cérebro humano. Nós temos experiências subjetivas, emoções, o amar, o se doar, o se entregar. Realmente, o medo, a aflição,
muitas dessas sensações, elas são subjetivas, não podem ser emuladas apenas por reações químicas. Claro que algumas reações químicas auxiliam em algumas sensações, existem hormônios, etc. Mas o profundo dos sentimentos, o profundo do eu, isso não é explicado. O profundo da consciência não é explicado por reações químicas, porque o eu não é redutível apenas ao cérebro humano. A mente aponta para algo efetivamente imaterial que o materialismo não consegue explicar. E por isso, como conclusão, o que nós vemos é que é preciso ter muito mais fé para ser ateu do que para ser cristão, porque o cristianismo, como nós vamos ver nos próximos episódios dos vídeos que serão lançados posteriormente, o cristianismo é uma fé racional e verificável. E isso nós vamos ver com bastante cuidado nos nossos próximos vídeos. Por isso, eu aproveito aqui para me valer de uma frase de Francis Bacon que diz o seguinte: um pouco de ciência afasta o homem de Deus, mas muita ciência o traz de volta. Isso se dá justamente por quê? Porque a nossa fé é racional e verificável. E encerrando nosso vídeo por aqui, se você gostou, já aproveite e deixe seu joinha. Se você concorda, comente aqui embaixo dizendo que você concordou. E se você discorda, também comente aqui embaixo de maneira educada, que eu terei o maior prazer em responder você e a gente pode conversar tranquilamente. Afinal de contas, é preciso haver harmonia para que cristãos e ateus possam conversar e debater ideias de maneira racional e inteligente. Mais do que isso, se você gostou do vídeo, compartilhe com outras pessoas. Isso pode ser muito relevante para levar a palavra de Deus aos mais diversos lugares. E se você caiu de paraquedas, de novo, renovo o meu convite. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e nos vemos no próximo vídeo. Isso, claro, se Jesus não voltar antes. Que Deus abençoe a sua vida no santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.